os problemas, as adversidades, as dificuldades, o que sentimos diante dessas perplexidades, dessas situações adversas, contraditórias, inesperadas, acidentais, que aparecem em nossas vidas. Como lidar com isso? Como lidar com aquilo que aparece aqui e nos pega de surpresa e nos causa sofrimento? Quando as coisas elas se apresentam e não nos causam sofrimento, nós não nos importamos. Nós queremos nos livrar daquilo que nos causa transtornos. Queremos nos livrar daquilo que nos causa complicações, problemas. Queremos nos livrar daquilo que nos causa sofrimento. O fato é que nós não temos uma prontidão interna real para lidarmos com o inesperado. Vamos trabalhar com vocês aqui hoje um pouco essa questão. A vida, ela tem esta forma, esse modo de se mostrar. Ela está sempre nos surpreendendo. Ela não está trazendo problemas. A vida está trazendo desafios. O tempo todo a vida está nos apresentando desafios. A vida, ela é extraordinária em nos apresentar desafios. Esses desafios, quando nos encontram, porque encontram uma identidade presente, esse mim, esse eu, esse ego, essa pessoa, quando esses desafios surgem, esses momentos inesperados surgem, eles representam para esse mim, agora, um desafio que não conseguimos dar a atenção devida a esse desafio. Então, nesse momento, nós temos um problema. Na verdade, a maioria nem mesmo cogita a possibilidade de uma vida livre de problemas. Pois aqui eu quero lhe dizer algo sobre isso. Quero lhe dar mais um desafio. E o desafio é acolher os desafios que a vida apresenta e permanecer aí livre de problemas. Será isso possível? Será que é possível nós vivermos a vida sem problemas? Vivermos a vida sem conflitos, sem sofrimento, atendendo a cada instante, a cada momento, ao que quer que a vida nos mostre, nos traga, nos apresente. É possível nós termos um cérebro profundamente silencioso, em grande quietude interna, e uma mente capaz de atender a esse momento a partir desse silêncio de pura presença, de pura consciência, de pura inteligência. Se eu disser para você que isso é possível, talvez você acredite ou não. Isso não tem a menor importância, porque acreditar nisso ou não acreditar nisso não altera nada para você. Agora, verificar isso por si mesmo, sim, isso faz uma grande diferença.
Então é importante que você se aproxime dessas falas, as falas que nós trazemos aqui nesse canal, sem essa postura reativa que já rejeita de imediato algo que aqui é colocado, por não ter essa compreensão ou por não ter essa vivência. Ou simplesmente aceita e acredita porque é algo esperançoso ou de uma forma romântica você gosta de ouvir, ou acha interessante intelectualmente a proposta, isso para você agora é só um ideal, mais uma crença, e também não funciona. Aqui eu acho importante você examinar isso, se aproximar disso, descobrir se é possível viver livre de sofrimento. Porque todo problema se torna um sofrimento para você. É possível ter uma mente livre de sofrimento, livre de contradições, livre de conflitos, para poder atender a esse desafio que é a vida, como ela se mostra momento a momento para todos nós. Os desafios são diversos. É o acidente de um amigo, é o acidente de um parente, um acidente de automóvel, um acidente aéreo, é um acidente no trabalho, é a imprevisibilidade natural de perder um ente querido por um acidente ou por uma situação de uma enfermidade que se apresenta, um ataque do coração ou algo desse tipo. As pessoas morrem, mesmo as pessoas que nós amamos, e não há como nós atendermos a esse desafio sem uma condição interna livre já de conflito, de sofrimento e de medo, sem o desespero. Então, precisamos estar internamente livres, psicologicamente livres. Precisamos desse cérebro altamente capaz, sereno, quieto, essa mente nesse alto grau de inteligência, acuidade, percepção e acolhimento da realidade, para atendermos à imprevisibilidade da vida, a esse movimento misterioso que é a vida. A beleza da iluminação espiritual é esse contato com a realidade divina, que é a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. Isso faz um trabalho nesse corpo, nessa mente, lhe colocando numa condição de estrutura psicofísica em uma alta prontidão, numa sensibilidade e habilidade para lidar com a vida como ela agora que acontece, agora que nesse momento aparece, sem sofrimento, sem conflito, sem contradição, sem medo. Alguns chamam isso de iluminação espiritual, o despertar espiritual. Uma vida livre do ego, do eu, desse mim. Nesse momento, não há o sentido de separação. Você tem surpresas, você tem momentos surpreendentes surgindo a cada instante, mas internamente, psicologicamente, o sentido do ego, do eu, carregado de medos, desejos, carregado dentro dessa insatisfação, dessa busca de segurança psicológica,
carregado com essa ansiedade, com esses estados internos de infelicidade e sofrimento, isso não está presente. São esses estados, é exatamente essa condição psicológica de uma identidade presente. Notem o que estamos colocando aqui para você nesse encontro. É possível uma mente livre, um coração livre, uma vida livre de sofrimento? Atendendo a cada momento sem essa contradição interna, atendendo a cada momento nessa liberdade, nesta paz, nesta serenidade, nesta alegria, nesta compreensão, neste acolhimento da vida, como ela é, como ela se mostra. Então, nesse instante, você não transforma nenhuma experiência, por mais adversa, por mais estranha ou inesperada, surgindo num elemento de problema e, portanto, de sofrimento. Isso é possível quando você está livre psicologicamente já dos problemas. Escute o que eu vou lhe dizer. Não são as adversidades internas, as surpresas inesperadas, aparentemente negativas externas que lhe acontecem a causa de um problema real para você, de um sofrimento real para você. E sim o fato de que você internamente já está em conflito, já está em sofrimento, já carrega esta contradição. Quando algo lhe surpreende externamente e o sofrimento se apresenta, não é porque aquilo externamente é agora a causa. Isso pode até parecer ser assim. Na verdade, a causa é interna. O sofrimento está presente já nesse sentido de um eu que está sempre se separando da vida como ela é, e sempre nessa ilusão de que as coisas precisam estar sob o seu controle, seguras. Essa busca de segurança psicológica, essas crendices, essas crenças internas de como cada coisa precisa ser, cada pessoa precisa ser, cada evento precisa acontecer, cada situação na sua vida precisa ocorrer. Este peso, esta ansiedade interna, este medo interno, isso é a causa real. Não é aquilo que agora externamente surgiu. Antes de aparecer externamente, aparentemente não havia problema, aparentemente não havia sofrimento, mas a verdade é que o não aparecimento daquilo externamente era uma cobertura que já acobertava essa dor que já estava dentro. Quando você perde um ente querido na morte ou quando você é abandonado, você não está sofrendo agora porque perdeu ele ou porque foi abandonado. A presença dele era uma satisfação que lhe preenchia psicologicamente e não lhe permitia ver a dor do apego que já estava presente, do desejo, da dependência psicológica interna que já estava presente. Como isso agora foi embora, como isso agora desapareceu, aquilo que já estava aí se mostrou. Uma coisa muito interessante é poder olhar para si mesmo e começar a perceber em si mesmo e já eliminar
por esta autoobservação, por esta autoinquirição, e essa é a proposta nesse canal, lhe mostrar o que é autoconhecimento, que pelo autoconhecimento é possível se aproximar da verdadeira meditação, a verdadeira meditação. Também chamo de real meditação aqui no canal. A verdadeira meditação. Esse contato com a realidade que é você, essa dor de ser alguém, esse peso desse centro, deste eu, deste núcleo de memórias, lembranças, experiências, todo esse acúmulo que nos tem dado uma identidade ilusória, com a qual nós temos nos identificados. O ser humano vem se identificando com esse centro, com esse eu. É possível nos livrarmos dessa identificação para que a vida seja vista como um todo, sem qualquer separação, sem essa ilusão desse eu e a vida desafiadora, complicada, difícil, causando problemas para mim, para esse eu. O que eu estou lhe dizendo é que psicologicamente, internamente, o sofrimento já está aí. Se tornar ciente disso é ir além disso. Então, há um esvaziamento desse conteúdo psicológico, desta consciência mental. Ela é aquilo que está na superfície, que nós chamamos de consciente, e ela, ao mesmo tempo, é aquilo que está na profundidade, mais íntimo e oculto em nós mesmos, que nós chamamos de mente inconsciente. Essa mente que se separa de em consciente e inconsciente é essa consciência egóica. É uma mente única, uma ilusória mente. A mente egóica. Esta consciência egóica, esta consciência mental. Um trabalho direto em si mesmo representa um esvaziamento desse conteúdo e, portanto, o fim para a ilusão desta ego-identidade. O reconhecimento de sua natureza essencial, que é ser, consciência, felicidade. Os Vedas declaram isso. As Escrituras declaram isso. Os sábios, os seres realizados declaram isso sobre você. Você é, segundo os Vedas, ser, consciência, felicidade. E isto é a verdade da existência, de toda manifestação. Isso não pode lhe surpreender, porque isso é você. Então, ter surpresas de situações externas não roubam aquilo que você é, porque essas situações externas são aparentes situações separadas de você. Uma vez que você é um com a vida, um com toda a existência, então não há mais sofrimento. Agora, é necessário que haja um esvaziamento desta ilusão, desse sentido de ego-identidade, desse sentido de separação. E esse é o trabalho que estamos propondo aqui para você dentro desse canal. O despertar de sua natureza divina é a Advaita, a não dualidade. Isso é direto da
Advaita Vedanta, a última parte dos Vedas. Esse sentido de ser, consciência, felicidade é Advaita. Alguns chamam de o despertar da consciência ou a iluminação espiritual. Esse é o assunto que estamos trazendo aqui para você dentro desse canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros para trabalharmos isso juntos. Ok? Fica aqui o recado e a gente se vê. Até a próxima. Quando você se reconhece livre psicologicamente, livre interiormente, livre da própria identificação com o corpo, de carregar uma identidade nessa experiência, você está em seu ser, em seu estado natural.